Oi, eu sou a Bá, você está no canal Bis e como prometido, estamos fazendo mais ou menos um vídeo sobre She-Hulk em duas partes. Na primeira parte, o Rafa já explicou pra vocês em relação aos problemas de CGI e algumas outras coisinhas. Se você não assistiu, clica aqui ou no link da descrição porque tá imperdível. E agora eu voltei pra falar um pouco mais sobre os temas abordados na série, já que foi uma das séries da Marvel que mais causou polêmica porque tem muita gente chateada, principalmente com o final, e a gente precisa falar sobre isso, né? Vamos nessa? Qualquer coisa, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, porque se você amou o She-Hulk e você tá muito animado pro que vem aí, já que essa mulher abriu grandes portas na Marvel, a gente vai falar sobre isso e muito mais, então você não pode perder. Fica aqui com a gente, não esquece de indicar o canal para um amigo, que é muito importante. A gente já sabe exatamente por que She-Hulk incomodou tanto algumas pessoas, mas uma coisa precisa ser falada a respeito disso. As pessoas provavelmente não conheciam a personagem. Ela é uma personagem que só existia nos quadrinhos até então. Se você for comparar a quantidade de pessoas que assistem às séries e os filmes da Marvel e que leem os quadrinhos, é muito pequena. Mas talvez se essas pessoas conhecessem pelo menos um pouquinho da She-Hulk, elas já teriam percebido que desde a sua origem ela é uma personagem bem diferente lá do universo da Marvel, já que ela não só quebra a quarta parede como destruiu, assim como falou o Rafa, na série, ela já faz isso desde 1989 lá nos quadrinhos. A She-Hulk, muito antes do Deadpool, foi a primeira personagem a perceber que estava dentro de uma história e a questionar sobre isso. Além disso, a She-Hulk também mostra desde a sua origem que ela é uma personagem um pouco diferenciada, porque normalmente no universo dos super-heróis a gente vê muitas versões femininas dos heróis masculinos que a gente já conhece. Só que a She-Hulk, apesar de ser a versão feminina do Hulk e ser a prima dele, desde lá nos quadrinhos ela já deixa claro que a personalidade dela é totalmente independente dele, já que ela percebe rapidamente que ela consegue se manter consciente e inteligente na forma de Hulk. Ela não precisa passar por todo aquele processo que o Bruce Banner passou para se manter como o Hulk inteligente. E além disso, ela percebe rapidamente que ela se sente confortável em ser a She-Hulk. É claro que aqui na série, pela questão principal que ela aborda, tem ali meio que um processo de aceitação da She-Hulk dentro da sua nova persona, mas nos quadrinhos essa diferença era bem clara. Ela já se sentia super confortável como uma super poderosa, e isso já mostra que essa personalidade incrível e super conectada dela já é muito antiga e não é só por causa da série. Mas qual é o objetivo de She-Hulk afinal? Qual é o objetivo dessa série? Infelizmente, os fãs da Marvel ficaram muito mal acostumados. O Rafa já comentou sobre isso e discutiu brevemente isso no vídeo passado, mas por causa de uma certa fórmula um pouco cansativa da Marvel, da gente sempre estar esperando easter eggs, sempre esperar que a produção que a gente está assistindo esteja conectada às próximas, isso dá a sensação em muitas pessoas de que tudo no universo Marvel tem que ter uma função específica e que tudo tem que girar em torno da narrativa e da conexão cronológica. E não é bem assim. She-Hulk veio meio que para dar uma quebrada nisso, porque a função da série é simplesmente apresentar a personagem e abordar na série uma coisa que todas as mulheres passam, inclusive uma mulher super poderosa como a She-Hulk, que é o machismo, e em contrapartida acabar falando sobre o feminismo também. Assim como todas as mulheres, a Jen é uma mulher que precisa equilibrar a vida amorosa com a vida profissional, com a vida de super-heroína, encontra muitos obstáculos, porque, como eu sempre costumo dizer, se você é uma mulher conectada com o que está acontecendo no mundo atual e é bem informada, provavelmente você é uma mulher cansada, e a Jen
se encaixa perfeitamente nesse papel e eu me identifiquei muito com ela. Apesar dela ser super carismática e divertida, ela mostra esse cansaço que as mulheres sentem no geral de sempre terem que ficar se explicando e sempre terem que ficar se provando. Então, neste momento, She-Hulk não tem nenhum objetivo além de mostrar a personagem como ela realmente é, fugindo totalmente de qualquer estereótipo feminino de personagem da Marvel que a gente já tinha visto. Ela tá seguindo, assim como outras, mas muito mais o seu próprio caminho, e ela vai se encaixar lá na frente no MCU quando ela for inserida nos filmes do jeito que ela quiser, porque ela é a dona da própria história dela e ela não precisa fazer nada além do que se apresentar. Ela não precisa ficar provando nada pra ninguém só porque ela é uma nova personagem feminina que tá sendo apresentada pro grande público. Todo esse questionamento em torno da função de She-Hulk no universo Marvel, o que tem a ver no MCU lá na frente, mostra também o quanto a base de fãs da Marvel é machista, porque você não vê esse tipo de questionamento, na maioria das vezes, em filmes solos mais antigos, especialmente aqueles filmes solos que estavam um pouco antes da Marvel engrenar nessa jornada que a gente viu que culminou até Guerra Infinita. Os filmes bem mais antigos, muitos deles também não tinham função específica na narrativa geral e ninguém reclama disso. Ninguém reclama de um filme ou outro totalmente wherever do Homem de Ferro e etc. Assim como ninguém reclama de personalidades que chegam a ser complicadas e às vezes cansativas, como o próprio Homem de Ferro, antes do Tony Stark se tornar tão indispensável nos Vingadores e ter toda a redenção dele, toda essa personalidade dele de playboy e de ser extremamente arrogante chegava a ser chata e ninguém nunca questionava isso. As pessoas questionam um pouco lá na DC em relação à personalidade de playboy do Batman, mas isso acaba sendo um charme. Quando se trata das mulheres, esse machismo fica escancarado, porque as pessoas não aguentam ver mulheres super-heroínas dentro desse universo cuidando da vida delas e fazendo coisas que não sejam especificamente para agradar eles. E a gente já tinha visto isso lá em Capitã Marvel, que é uma das personagens mais fortes do universo, que muita gente considerou ela antipática simplesmente porque ela estava cuidando da vida dela no filme solo. E quando foi necessário, lá na batalha final, ela apareceu super poderosa em toda a sua glória, fazendo o que ela sabe fazer, fez a parte dela para salvar o dia, e é isso. As mulheres fazem isso. Elas cuidam da vida delas e aparecem para ajudar quando é necessário, e às vezes elas não aparecem e vocês têm que começar a lidar com isso. Assim como a Capitã Marvel não veio para agradar nesse aspecto, a She-Hulk veio para questionar muito mais isso ainda. O objetivo da série é abordar o feminismo, o machismo e todas essas questões que permeiam o universo feminino de uma maneira mais leve? Sim. Inclusive, foi uma escolha dos produtores não abordarem a origem à risca da Jennifer Walters, assim como nos quadrinhos, porque lá era uma coisa extremamente violenta e eles não queriam perder esse ar mais leve, transportando isso pra série. Sim, mas ainda assim toda a discussão tá lá, todo o peso tá lá, nos momentos pontuais em que ela tá discutindo coisas que são muito difíceis pra ela como mulher, a gente sente o drama, a gente sente esse peso, mas a gente também vê ela se divertindo, a gente também vê ela se reconhecendo como uma super-heroína, ela se conectando com a personalidade da She-Hulk, e isso faz parte do universo de todas nós. Todas nós, mulheres, somos muitas coisas, assim como a She-Hulk e assim como a Capitã Marvel. E isso vai ficar cada vez mais claro nas produções daqui pra frente. Porque as empresas são boazinhas e porque elas querem única e exclusivamente ajudar nesse movimento em busca da diversidade? Não. Existe muita coisa envolvida relacionada a capitalismo, relacionada a lucro. Obviamente, empoderamento hoje em dia dá dinheiro porque as pessoas estão falando muito mais sobre isso, mas a escolha é nossa também como público
como a gente aproveita essa oportunidade e absorve isso. A gente está tendo uma oportunidade muito legal de falar sobre todos esses temas e olhar os super-heróis de uma maneira diferente, deixando para trás toda aquela visão de intocáveis que a gente tinha deles. E isso transporta a gente também para a vida real, porque a gente tem a visão de muita gente que como se fosse intocável, e todos nós somos pessoas, todos nós estamos passando por questões, e as questões sociais são cada vez mais importantes na nossa sociedade e mais importante que elas sejam discutidas, e é melhor que vocês se alinhem com isso, porque senão vocês vão acabar ficando para trás, e a realidade é essa. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não esquece de dar o seu like aí, que é muito importante pra gente continuar produzindo. Não sai daí que ainda tem umas coisas legais pra eu falar. Visita lá o perfil do Rafa, @RafaFidelis_. Se você quiser, manda uma DM pra ele solicitando mais informações, porque ele tem propostas incríveis de como você pode transportar as edições bacaníssimas que você vê aqui no canal pro seu conteúdo. Também segue a gente lá no @canalbis, que a gente tá sempre postando muitas notícias, muitos bastidores, muitas coisas legais a respeito de cultura pop. Eu tenho certeza que você vai amar. E não esquece de indicar o canal para um amigo. Bom, eu já falei aqui brevemente dessa comparação entre a She-Hulk e a Miss Marvel e a Wanda, mas outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso também. A Wanda, toda a condução dela foi muito criticada, principalmente agora também em Doutor Estranho 2, porque, como eu já falei, ela é uma das mais poderosas da Marvel, e às vezes parece que a Marvel não desenvolve uma das maiores personagens que ela tem nas mãos. A Wanda continuou em Doutor Estranho 2 presa a coisas que ela já poderia ter superado há muito tempo, que ela já poderia ter dado um passo à frente dentro do universo Marvel, e não fazem isso com ela. E eu acho que teve uma breve discussão a respeito disso, da diferença de tratamento entre a Wanda e entre o Doutor Estranho, fazendo uma alusão ao machismo, e eu acho que isso é verdade, eles são tratados diferente dentro desse universo justamente por causa disso. Parece que tem gente lá que tem medo de levar a Wanda para um novo nível, e agora eles trazem uma personagem igual a Jennifer Walters, com toda essa importância, com toda essa revolução que ela tá fazendo, e as pessoas ficam reclamando. Não só os fãs da Marvel, os fãs normais, mas criadores de conteúdo homens praticamente chorando em vídeos, porque a série da She-Hulk tá falando sobre esses temas, falando sobre como a Marvel tá atacando a sua própria base. Se na base da Marvel existem fãs machistas e fãs que ficam chorando por causa de coisas tão simples e tão básicas, o problema não é o que a Marvel tá fazendo, o problema são os fãs. São vocês que têm que mudar a mentalidade de vocês e começar a acompanhar o que tá acontecendo, e começar a parar de achar que tudo é sobre vocês. Mas se vocês quiserem continuar choramingando, provavelmente vocês vão choramingar muito ainda, porque já saíram algumas notícias antes de She-Hulk estrear que, por exemplo, a amiga da Jen, a Nick, ela é uma pessoa queer, então há uma possibilidade da sexualidade dela ser explorada mais pra frente. A sexualidade da própria Jen nunca foi afirmado ou negado nada a respeito disso, mas se houver uma discussão em torno dela também não vai ser nenhuma novidade, porque a personagem é totalmente aberta a esse tipo de discussão e totalmente conectada com esse tipo de universo. Então, o que eu quero dizer é isso: cada vez mais vão aparecer esse tipo de personagem nas telas, não só os personagens protagonistas, mas os coadjuvantes. E se vocês quiserem ficar choramingando sobre isso pra sempre, vocês vão ficar nesse mundinho, porque a tendência é que a gente se desenvolva cada vez mais, principalmente dentro do universo dos super-heróis, com discussões a respeito de movimentos e questões sociais. E o maior exemplo disso é que a Marvel usou a série da She-Hulk para fazer a sua autocrítica. O que todo mundo reclamou tanto da super quebra de quarta parede da Jen no final, passeando pelo catálogo do Disney Plus e conversando com Kevin Feige, que era uma inteligência artificial. Vocês não acham que isso tá querendo dizer alguma coisa?
que tenha sido essa personagem feminina que fez esse tipo de quebra dentro do tom da Marvel, a fazer esse tipo de autocrítica, a conversar abertamente com a Marvel que os fãs estão insatisfeitos com algumas coisas e questionar, tentar entender o que tá acontecendo. Se foi uma personagem feminina que fez isso, isso tá tentando dizer alguma coisa pra vocês. E vocês provavelmente não estão entendendo como já há décadas na cultura pop, através de produções, vem se falando sobre representatividade, sobre empoderamento, sobre todos os tipos de temas, e vocês continuam fingindo que não estão entendendo. O que aconteceu no final de She-Hulk foi uma autocrítica sim da Marvel, mas utilizar uma personagem feminina para fazer isso quer dizer que daqui pra frente essa é a nova era da empresa. E ou vocês se emparelham com a Marvel pra dar feedbacks e fazer essa troca no sentido de melhorar a experiência nos cinemas, tentando compreender e se tornando mais abertos, ou vocês vão ficar só sendo os fãs chorões da Marvel pra sempre. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta abordando outros temas bacanas que são discutidos ali em séries e talvez você não tenha percebido. Não esquece de dar o like e até a próxima!